Fala, trader! Você já ouviu falar em frequência, amplitude e oscilação? São conceitos muito importantes para quem opera day trade. Realmente é um grande diferencial o trader que consegue identificar a frequência, amplitude e a oscilação média do mercado. E é o que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. Mas antes de eu compartilhar minha tela aqui contigo, já quero pedir o teu apoio. Deixa o teu like aí, curte esse vídeo. Isso é muito importante aqui para o nosso canal, o nosso conteúdo. É uma forma de tu mostrar pra gente, é um sinal que tu passa pra gente que a gente tá indo aí no caminho certo, que o conteúdo é de qualidade e também ajuda a gente a se posicionar melhor aí no YouTube. Então, deixa a tua contribuição, curte esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, tá convidado a se inscrever também, tá? Uma contribuição extra aí, deixa eu te pedir, compartilha aí o link, pode ser? Compartilha o link desse vídeo, distribui para mais pessoas, ajuda a gente aí, tá bom? Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui contigo. Vamos falar sobre frequência, amplitude e oscilação. Vamos lá. Antes de eu te mostrar na prática o que é frequência, o que é amplitude, o que é oscilação, a gente vai falar rapidamente cada uma delas, tá? O que é frequência de mercado? Frequência de mercado é o balanço, tá? Como assim o balanço, Isla? É a volatilidade do mercado. Quando eu consigo identificar a frequência do mercado, eu consigo identificar a volatilidade. Mas isso vai me ajudar em quê? Isso vai te ajudar muito a identificar alvos, a identificar stop, posicionar melhor os stops. Sabe por quê? Porque dependendo da volatilidade do mercado, talvez aquela entrada tenha que ter um stop um pouco maior. Talvez tenha um potencial um pouco maior em termos de alvo, dá para dar uma esticadinha no trade. Então é muito importante você entender a frequência do mercado, ou seja, o balanço, a volatilidade do mercado, porque isso vai te auxiliar nas suas entradas, no posicionamento de stops, tá? E no posicionamento aí dos seus alvos, tá? Vamos lá, quais são as formas de identificar a frequência do mercado por tape reading? Vamos identificar a volatilidade do mercado. Vamos lá. Quem opera com gráfico, geralmente, deixa eu te mostrar aqui, ó. Quem opera com gráfico, geralmente identifica a volatilidade como? Geralmente identifica a volatilidade pelos candles, pelo tamanho dos candles. Por exemplo, se ele tem um candle assim, ó, por exemplo, ele é um doji, tá? Então ele é um candle de indecisão, tá? Se ele tem um candle assim, ó, por exemplo, tá? Ele é um candle de queda, ele é um candle mais forte, tá bom? Só que existe diferença de eu ter um candle, por exemplo, desse tamanho aqui, tá? Desse tamanho aqui, vamos supor que entre máxima e mínima tem aqui 200 pontos, tá? Vamos lá, entre máxima e mínima ele tem 200 pontos. Vou pegar como exemplo aqui. Existe diferença disso e existe diferença de eu ter um candle assim, ó. Olha só, de eu ter um candle assim, um candle maior, tá? Vamos supor que isso aqui seja um candle de 5 minutos. Poxa, esse candle aqui, ele tem quase 500 pontos. Vamos pegar aqui como exemplo, ele tem quase 500 pontos. O que quer dizer isso? Quer dizer que nos últimos 5 minutos o mercado andou quase 500 pontos. Então olha a volatilidade. É diferente eu operar um mercado que está andando, tá? E está balançando em média 500 pontos em 5 minutos e eu operar um mercado que está oscilando, né? A frequência dele é em média 200 pontos a cada 5 minutos. Tu tá conseguindo notar a diferença? Então, quem opera por gráfico consegue identificar a frequência, a volatilidade do mercado através do tamanho dos candles. Candles grandes, aqui eu botei 300 pontos, né? 300 e 200 pontos são exemplos para o índice, tá? Se a gente pegar o dólar como exemplo, vamos pegar aí que nos últimos 5 minutos andou 30 pontos, 50 pontos, poxa, é muito relevante, né? Então foi um candle muito expressivo.
ou 10 pontos, 15 pontos, 7 pontos, já é um candle um pouquinho menor. Então, através do tamanho dos candles, quem opera por gráfico consegue analisar a volatilidade. Agora, quem opera por tape reading, como consegue identificar a frequência, né, a volatilidade do mercado? Lembrando que frequência é o balanço, a volatilidade. Olha só a dica que eu vou te passar. Volume at price. Fica de olho no volume at price. Por exemplo, aqui eu tenho o volume at price dentro do DOM. E aqui ele está com um temporizador aí de 5 minutos. Se tu quiser ver a frequência do mercado nos últimos 5 minutos, ou seja, quanto o mercado está balançando, qual é que é a volatilidade nos últimos 5 minutos, põe aqui, dá uma olhadinha no volume at price, olha só. O mercado, nos últimos 5 minutos, ele andou aqui, ó, quase 10 pontos, ó, do 31,5 ao 41,5. Então, qual é que é a frequência? Qual é que é a volatilidade? Em torno de uns 10 pontos aqui, ó. Então, através do volume at price, eu consigo identificar a volatilidade, a frequência, o balanço do mercado, tá bom? Que são sinônimos aqui para o conceito que a gente está passando aqui para você, tá bom? Então, olha só, a frequência do mercado está em torno de 10 pontos. Então, se eu fizer uma operação mais longa buscando 30 pontos, não dá para eu esperar, tá, que o mercado vai me dar 30 pontos em menos de 30 minutos, 15 minutos. Por quê? Porque, em média, ele está andando 10 pontos a cada 5 minutos. Então, poxa, se eu quiser pegar 30 pontos, nossa, o mercado vai ter que, em 15, 20, 30 minutos, andar reto na minha direção. Entende? Sem fazer movimento de zigue-zague nenhum. Vai ter que andar reto na mesma frequência. Entende? Então, assim, tu já começa a balizar, por exemplo, os teus alvos. Tá? Agora, se a frequência do mercado tivesse 15, 20 pontos a cada 5 minutos, opa, 30 pontos, de repente, não demoraria tanto. Não demoraria 30, 45 minutos, tá? Talvez demoraria menos. Por quê? Porque a frequência do mercado, a volatilidade do mercado é maior. Então, o que ocorre? A frequência te auxilia nesses pontos. Por exemplo, se eu posicionar, vamos posicionar aqui, ó, deixa eu limpar aqui as notas, tá? Vamos posicionar aqui, vamos posicionar uma ordem para você verificar aqui. Olha só. Vamos colocar aqui as variações, tá? Inserimos as variações, ó. Tem variação aqui, ó. Se o mercado chegar nessa frequência de 10 pontos aqui nessa variação, vamos pegar aqui para baixo, aqui o fechamento, olha só. Se eu pegar essa variação para baixo, o que ocorre? Se eu fazer uma compra aqui, ó, tá? Vamos supor que eu faço uma compra aqui e aqui, eu espalho as ordens. O que eu posso fazer? Eu posso calcular o meu stop pela frequência do mercado. Ou seja, o meu médio vai estar onde? O meu médio vai estar mais ou menos aqui. Vamos botar uma ordem só para facilitar? Vamos supor, ó, fiz uma compra no 30. A frequência está em média 10 pontos, tá bom? O balanço aqui, a oscilação. Então, o que dá para fazer? Dá para eu botar aqui abaixo, ó, lá mais próximo do 20, o meu stop, ou abaixo aqui da abertura. Por quê? Porque se ele estopar aqui, é realmente porque eu errei, tá bom? Agora, se eu tiver com uma frequência de 10 pontos e botar meu stopzinho curtinho aqui, ó, eu tenho grande chance de ser violinado. Entendeu? A frequência vai auxiliar tanto a tu projetar os teus alvos, como também tu posicionar os teus stops. Se eu botar um stopzinho aqui de 3 pontos, aqui no mercado que está andando em torno de 10 pontos, provavelmente aqui eu vou ser violinado. Então, nesse caso, seria interessante eu botar o meu stop aqui abaixo, por exemplo, da abertura, para trabalhar com stop aqui de uns 7 pontos, tá bom? E aí, gostou da dica? Muito interessante, é muito importante analisar a frequência, a volatilidade do mercado. Vai te ajudar muito aqui a posicionar teus stops, a buscar os teus alvos. Mas, Aislan, qual a diferença de frequência e de amplitude? Existe diferença. Amplitude é o tamanho dos movimentos. Vamos supor o seguinte. Vamos supor que o mercado está em uma tendência de alta. Então, quando ele dá aquela esticada, ele anda, por exemplo, em média 20 pontos para cima. Tá? Quando ele corrige, é só um exemplo aqui. Quando ele corrige, ele está corrigindo em média. Ó, quando ele
ele está em tendência de alta. Quando ele faz um movimento de expansão, ele está andando, por exemplo, em média 20 pontos para cima. Quando ele corrige, ele está corrigido aí em média, vamos botar aqui 8 pontos, tá? Porque ele está numa tendência de alta. O que ocorre? Presta atenção. Se o mercado formar mais uma perna aqui de alta, ou seja, se o mercado fizer um novo movimento de alta, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a partir desse ponto e fazer o quê? Já que eu sei que a amplitude dele, dos movimentos de expansão, é mais ou menos 20 pontos, eu posso projetar esses 20 pontos aqui para cima, tá? Então, o que ocorre? Se eu estiver fazendo uma compra aqui no pullback, eu sei que o mercado tem um potencial de andar mais 20 pontos para cima. Olha só que interessante. Agora, se eu fizer uma compra aqui, eu sei que ele tem a possibilidade de andar 20 pontos para cima, porque ele está numa tendência de alta e a expansão dos movimentos estão em média 20 pontos. Agora, se eu quiser fazer uma venda, eu sei que seria interessante eu esperar ele andar pelo menos aproximadamente aqui 20 pontos, para eu poder fazer uma venda lá em cima. Olha só que interessante. A amplitude do mercado vai te auxiliar a definir regiões de suporte e resistência, tá? Quando o mercado corrigir lá em cima, eu sei que ele provavelmente vai corrigir em torno de 8 pontos, tá? Então, olha só, ele me auxilia a identificar através do movimento e do tamanho, amplitude é tamanho dos movimentos, ele consegue me auxiliar a identificar regiões de suporte e resistência, regiões de possível exaustão do movimento. Muito interessante, né? Aí quando o mercado, por exemplo, era para ele corrigir em média 8 pontos, presta atenção aqui, fica comigo. Quando era para ele corrigir em média 8 pontos e ele vai lá e corrige 14 pontos, o que isso me indica? Que o mercado está mudando a dinâmica. Então pode ser que o mercado estava em tendência de alta, pode ser que ele entre em consolidação ou reverta. Por quê? Porque ele mudou o padrão que ele vinha fazendo. Olha só que interessante, olha só a importância desses conceitos para você que opera ou quer operar day trade, tá? Então, olha só, até agora a gente viu frequência para medir o balanço do mercado, a volatilidade. A gente viu agora amplitude, que é para a gente medir o tamanho dos movimentos, para encontrar regiões de suporte e resistência, regiões de exaustão. Mas, mano, o que é oscilação? O que é oscilação? Oscilação é um outro conceito muito interessante. Oscilação é quanto o mercado trabalha, em média, entre todos os dias, entre máxima e mínima. Ou seja, vamos pegar um exemplo aqui, o dólar, tá? O dólar, ele marcou a máxima aqui nessa região do 44, vamos arredondar aqui 45. E a mínima, ele fez lá na região do 11, vamos botar aqui 10, tá? Então, ele fez a máxima no 445 e a mínima no 410, tá? Hoje, ele andou 35 pontos. Hoje, até o momento, ele andou 35 pontos. Só que é interessante a gente se perguntar, ok, mas quanto o mercado andou, em média, entre máxima e mínima, nos últimos 3 dias? Posso fazer esse cálculo. Ele andou em média 75, 70 pontos. Opa! Olha só que informação importante. Eu identifiquei que o mercado nos últimos 3 dias está andando em média 70 pontos, 70, 75. E hoje ele andou apenas 30 pontos. Olha só que informação importante, 30, 35 pontos. O que isso quer me dizer? Que o mercado tem espaço para andar mais um pouco. Isso é a oscilação. O quanto o mercado, em média, está andando no dia. Então, se você, por exemplo, for fazer uma operação a favor da tendência, o mercado, presta atenção aqui, fica comigo. Se você for fazer uma operação a favor da tendência, o mercado está andando em média 70 pontos, e você comprou em uma tendência de alta e o mercado já havia andado 60 pontos, provavelmente você está comprando no final de um movimento. Então, seria interessante, nessa região,
tu já pensar em venda, não em compra, entendeu? Isso é muito importante, são conceitos muito importantes e quem domina esses conceitos de frequência, amplitude e oscilação média tem um grande diferencial quando está operando day trade. Olha só que conteúdo legal! Eu espero que você realmente tenha entendido esses conceitos e principalmente tenha entendido o valor dessas informações que eu te passei aqui. São informações muito importantes: frequência, volatilidade, amplitude dos movimentos, o tamanho dos movimentos e a oscilação média. Você que opera day trade, que quer ter consistência, que quer ter bons resultados, precisa conhecer e aplicar esses conceitos, tá? Muito importante isso. E eu quero aqui te pedir, se você ainda não deixou o seu like depois desse conteúdo, deixa seu like, conteúdo de altíssima qualidade, e compartilha esse vídeo aqui com os seus amigos aí. Espero poder contar com o teu apoio e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!